Eu tava escrevendo uma história de terror e o objetivo era matar o protagonista em determinado momento. Mas não importa quanto eu tentasse, eu não conseguia matar o infeliz. Pelo menos não da maneira certa. Então eu te pergunto, como é que raios eu mato um personagem? Ué, só mata o personagem. De velhice, acidente, doença, picado por uma mosca idosa robô voadora, zumbi com lupus? E eu diria que eu posso fazer isso. Então sim, mas não. Mortes em histórias são diferentes de mortes na vida real. Mas não apenas no sentido ficcional de como ocorrem. Já que realmente na vida real você não vai achar óbitos por estalos cósmicos ou ataques de dragões. Mas Kevin, se você não tá falando do evento físico visceral da morte, estamos falando de quê? Na verdade, você deveria se perguntar por que matar um personagem e não como. Olha, eu vou te dizer, eu não gosto de objetificar as pessoas, mas vamos objetificar um pouquinho. Pensa nos personagens como ferramentas, pra você contar o que quer, tipo, como é que eu mostro que o Negan é perigoso, faço ele mandar pro Vasco de forma crua e cruel dois dos personagens secundários mais importantes. Mesma coisa quando Pennywise come o braço do inocente George, e quando Thanos mata o Loki, a mesma coisa. O Marreco falecendo pro Zé Pequeno em Cidade de Deus, a mesma coisa também. Tô te dizendo que como você conta a morte, torna ela uma função, e que algumas funções são universais e podem ser contadas em várias histórias diferentes. Então a morte do personagem tem que dizer alguma coisa sobre ele, ou sobre a história. Mas então só se mata pra passar uma mensagem? Finalmente entendeu. Você se acha o professor, né? Arrogante. Não, pô, num mundo não muito normal como o nosso, violência e o fim da vida foram e são diversões. Tanto que, pra gente que tá assistindo, a implacabilidade de um zumbi careca alto que mata jovens sexualmente ativos que xingam muito, ligam pouco pra vida, usam toneladas e toneladas de droga. Caramba! Americanos safados! Então a não morte da personagem puritana e virgem e a morte dos promíscuos também tá passando uma mensagem. Então não é só diversão. Tipo, é diversão, mas se divirta com a morte desses caras e se preocupe com a vida daquela garota. Tá me dizendo então que se eu vivo como eles, mereço ser punido com vala? E se vivo como ela, mereço ser recompensado com vida? Sim. Ok, Kevin, então eu uso a vala pra passar uma mensagem mesmo, né? Então farei um filme de terror incrivelmente violento pra passar a mensagem. Calma aí que não é assim também. Primeiro que filmes de terror não necessariamente precisam de morte para passar terror, vide Invocação do Mal 1 e 2. Segundo que para você matar um personagem tem que saber antes como não matar um personagem. A resposta para como não matar um personagem está na precipitação e na falta de função. Se é repentino demais, parece irreal. Se não tem significado, nos parece inútil. Até as mortes de personagens terciários e planos têm função, seja mostrar poder, periculosidade, a hostilidade do que as matou, ou até uma coisa mais filosófica, o sentido poético de impermanência do ser e das coisas. Sabe quando você pressente que o personagem vai morrer? Quando é uma coisa que tá visível, estão te dizendo muito, não subliminarmente. Quando aquele personagem começa a ter um super arco de redenção ou tá tendo muitos momentos felizes, começando a apresentar aquela perspectiva de futuro fofinho cuti-cuti, as chances são altas desse personagem comer capim pela raiz. Resumindo, quando o roteiro faz uma curva muito brusca, muito rápida e repentinamente começa a mudar nossa visão sobre determinado personagem, é um presságio. Detalhe é que sim, se planeja e prepara o público para a morte do personagem. Mas você não pode simplesmente dizer, ele vai morrer 5 minutos antes que ocorra. Isso faz parecer pouco pensado e por vezes precoce. E o espectador percebe e vai questionar a mudança na conclusão do arco do personagem. Tipo a Daenerys ficando louca do nada, passando fogo na cidade inteira, ameaçando todo mundo e morrendo. Mudança brusca, só que se ainda tivesse condizendo com o arco dela, não seria tão ruim. Mas o problema é quando não condiz com o arco. Ela tava indo se tornar rainha, fazendo a galera desistir de lutar contra ela. E do nada ela só virou uma vilã louca clássica, e fez tudo o que ela tinha convicção que não faria. Se antes o roteiro não tratava ela sob esse olhar de vilão e herói, e agora do nada começa a forçar essa visão, é sem sentido.
Ela nunca agiu assim, não tinha um indício de que ela agiria assim. Só escreveram dessa forma pra criar uma vilã louca, pro herói poder matar, tendo a desculpa perfeita. Eu diria também que a banalização da morte visceral pelo choque que ela causa não é interessante, mas se bem usada, como em X, A Marca da Morte, onde os velhos são os assassinos slasher, e isso deixa tudo mais tenso, já que, eles são velhos, a forma que eles têm de passar a vala nos outros tem que ser sempre surpreendendo, porque eles estão na desvantagem física. Então toda cena tem que ser visceral, tem que ser uma coisa meio animalesca, porque é a única coisa que eles têm, a surpresa e o instinto animal de matar. O medo que temos deles não tá em eles serem imparáveis como o Jason, tá em eles serem violentos como pessoas são na vida real. Então, Kevin, você diz que alguns personagens têm suas mortes precedidas, e se for rápido demais, isso é ruim. É basicamente isso. Mas alguns personagens também podem ser destinados a morrer desde o início, para serem um plot point, como o Tio Ben, que assume de alguma forma a figura que ensina, o mentor, mesmo no caso sem ele saber que realmente o Peter tinha poderes. O Jiraiya também é assim. O Jiraiya de Naruto? Sim, o Jiraiya de Naruto. E a morte do Dumbledore também segue essa mesma linha. Essas mortes são usadas para alçar o protagonista e o enredo para frente, para cima, né? Para atingirem um tipo de clímax depois disso, para lidar com vinganças, consequências grandes ou eventos catastróficos. E o fato de que agora esses personagens não têm mais um pilar de segurança. Eles perderam a maior proteção que eles tinham. A vida nunca vai ser tão dura quanto nesse momento. Mas existe mais um assunto, que é a beleza do fim. Como assim? Eu acho que a morte, em certa instância, deve ter uma beleza, sabe qual que é? Sei não. Ter uma coisa meio poética, ser parte do personagem, não só um acontecimento na história dele. Tipo o Flash, que tem literalmente que correr infinitamente da morte, sendo que só o ato de correr já o aproxima dela. Sim, mas também como em The Last of Us 2, spoiler, que o Joel morre basicamente porque ele foi quem foi e fez o que fez. Pelo que eu percebi, algumas mortes vêm para estabelecer o fim do personagem, mas também a mudança. Mas entendendo isso tudo, você ainda não achou a morte do seu personagem? Não, cara, calma aí. Tipo, você sabe fazer, por que você não faz? Preguiça? Calma aí. Na verdade, eu acho que já sei como escrever a morte do meu personagem. É? É mesmo? Eu acho que eu também sei. Sério? Então diz aí. Quero ver se você aprendeu alguma coisa. Mata ele assim, ó. Bom, querido público, eu acredito que a morte seja um rito de passagem, como das mitologias. Então faz sentido ela ter um significado maior, visto por semiótica principalmente. Não ficar presa em si, e sim ser um evento de mudança, porque de alguma forma tudo que vem antes, durante e depois dela faz a diferença, para entendermos de verdade como matar um personagem. E se você curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se quiser e puder ajudar financeiramente, o Pix está aí na tela e na descrição. Qualquer ajuda é uma ajuda. Obrigada!